Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Martim e o assunto agora é bonsai. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer yamadori. O yamadori é esse processo de retirar a planta do chão para poder transformá-la em bonsai. Da maioria das plantas que você vê na internet, dos bonsais mais famosos que existem, a maioria é fruto de yamadori. Então hoje eu vou te mostrar essa técnica. Vamos lá! Então pessoal, para poder fazer esse yamadori nós vamos utilizar essas ferramentas aqui. É uma alavanca, uma pá para extração de muda, uma chibanca e uma pá comum. Depois, quando a gente tiver retirado a planta do chão, a gente vai usar esse saco de linha. Isso para envolver a planta e amarrar com esse barbante aí. Nós estamos aqui no sítio do nosso amigo Zé Antônio. Zé, muito obrigado, viu? Que você deu essa planta pra gente tão gentilmente. Pra gente poder fazer essa filmagem pra você. Valeu! Você é trabalhador mesmo, né? Eu vou trazer ele mais vezes, beleza? Vai? Vou. Vai chamar ele mais vezes? Vou chamar ele mais vezes. É. O ideal é que você faça isso, com a vala em volta de toda a planta, para você conseguir tirar ela com mais facilidade. Então vamos lá, vamos continuar. Depois de um certo trabalho, da minha parte e da parte do meu sogro, principalmente, que foi o que trabalhou bastante, então a gente precisou cortar uma raiz grossa. E aí ela tinha todo esse torrão em volta. Só que quando a gente puxou a planta, ela veio dessa maneira. Ela veio desse jeito. Essa planta provavelmente vai pegar, porque isso aqui é uma buganvília. E eu já fiz estaca de buganvília até dessa grossura. Então essa aqui provavelmente vai pegar. O que eu vou fazer agora, colocar numa bacia com bastante areia e hormônio enraizador. Então é isso aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Olha como é que eu tô suada. Daqui a pouco eu mostro pra você o resultado. Valeu? Vamos lá. A gravação então hoje vai ser aqui no viveiro. Em breve eu vou fazer para vocês um vídeo mostrando todo o meu viveiro, tá? O que eu fiz então foi o seguinte. No dia que eu cheguei do sítio não deu para pegar a planta e colocar direto já plantada, né, na areia. Eu gosto de colocar a estaca na areia. Principalmente buganvília, que fica muito boa na areia. Pega muito bem. Eu coloquei ela nesse balde com água e enraizador. Isso aqui já para ir estimulando já o crescimento da raiz. Ela ficou aqui por 2 dias. O ideal é que você deixe, tipo, se for para deixar de um dia para o outro, né? Ou algumas horas só. Mas essa planta é uma planta muito resistente, né? A buganvília é muito tranquilo de mexer. Como ela veio sem torrão, sem nenhuma raiz,
eu quis deixar ela nessa solução para estimular o desenvolvimento de raiz. Aí o que eu vou fazer agora é passar ela para uma bacia já com areia, tá? Eu já deixei aqui preparado, eu deixei alguns arames amarrados na bacia para poder segurar ela. Como ela vai ser uma planta que ela não vai ter nenhuma estabilidade, né? Ela não vai ter nada para segurar ela. O ideal é que você coloque alguns arames para poder amarrar a planta, para ela firmar e ela não balançar. Porque às vezes a planta está aqui, aí se ela começa a soltar uma raiz embaixo, vem um vento ou alguma coisa e balança ela, as chances de você perder essa raiz novinha são muito grandes. Por isso que o ideal é você estabilizar ela o máximo possível. Isso aqui que nós vamos fazer é uma estaca. É uma grande, né, mas é uma estaca. Como essa planta tinha um problema de conicidade, o que eu já fiz foi serrar um pedaço da parte de baixo. Vocês podem ver que ela é mais fina aqui, quando chega aqui ela fica maior. Isso é uma conicidade invertida. O ideal é que ela fosse assim, né? Dessa maneira. Que a base fosse mais larga e fosse afinando. Isso é uma conicidade adequada. Então o que acontece? Como ela tinha uma conicidade invertida, o que a gente podia ter feito era plantado ela na areia, depois ela iria enraizar aqui. Só que a gente ia continuar com esse problema, né? De um dia ter que resolver a conicidade invertida. Então ela ia enraizar aqui assim em alguns lugares. Provavelmente onde estaria rachado não ia enraizar, né? A não ser que fosse lá em cima, mas é bem difícil. Ela iria enraizar em alguns lugares aqui. Aí, quando fosse daqui a uns anos, 3, 4, 5 anos, a gente ia ter que fazer um alporque, ou cortar ela, ou alguma coisa. Então, o que eu fiz já foi agilizar esse processo. Já cortei, porque agora ela já tem uma conicidade mais adequada. O corte foi feito aqui, ó, né? Então, foi tirada essa parte daqui, ó. Ela era desse jeito. Então, a gente ia ter que deixar ela enraizar aqui e depois fazer um alporque ou alguma coisa. O que eu fiz foi adiantar esse processo. Então agora ela vai enraizar em alguns lugares ou em todos os lugares, mas esse defeito que a gente tinha, que era da conicidade invertida, a gente acabou resolvendo. Ela já teve uma certa estabilidade, porque a parte de baixo eu cortei reta, né? Então ela já teve uma boa estabilidade. O que eu gosto de fazer é colocar uma pedra para poder firmar. Então vou pegar essa pedra, colocar aqui atrás. Primeiro eu vou colocar bastante areia, né? Vou colocar mais uma areia aqui, ó. E aí, por cima dessa areia, eu vou colocar a pedra. Olha lá, ela já está firme com a pedra lá atrás. Tá vendo? Primeiro eu coloquei bastante areia lá embaixo da pedra. Coloquei a pedra em cima da areia. E aí agora ela firmou. Mesmo assim, eu já vou vir com os arames e amarrar ela toda. O ideal é que você amarre ela de um jeito e você empurra ela para baixo. Assim você acaba dando mais estabilidade. Então é isso que nós vamos fazer. Puxar de um lado e do outro. Aqui ela está bem estável agora. Você vê que quando ela balança, a bacia já balança junto. Ó. Isso porque agora virou um conjunto só. Ainda assim, eu vou passar outro arame. Esse arame eu já vou passar aqui na parte de baixo. Pronto, a planta está bem firme, tá vendo? Você pode fazer também é o seguinte. Coloquei esse arame aqui, amarrei aqui, né? O que eu podia fazer era colocar um parafuso aqui, ou embaixo, onde eu quisesse, e amarrar esse arame no parafuso. Acho que desse jeito ela está firme, tá vendo? A pedra também está ajudando bastante lá atrás. Aí agora nós vamos completar com areia. O que eu estou usando aqui é uma areia grossa, tá? Essa estaca. Tanto você pode colocar na areia pura, como você pode colocar em algum substrato.
Só que, se você colocar na areia pura, as chances de enraizamento são muito maiores. A outra coisa que eu faço também é regar essa planta de vez em quando com hormônio enraizador. Pelo menos durante um mês, né? Umas 2, 3 vezes na semana, você vai regando com hormônio enraizador. Isso ajuda bastante. Agora que foi terminado, eu vou regar ela com o enraizador. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: cada planta é diferente uma da outra. Então, cada yamadori que você for fazer, você vai ter que ter alguns conhecimentos para executar ele de maneira adequada. As pessoas falam de matidori. Esse matidori seria um yamadori feito em jardim, né, em praça e tal. Para mim, pessoalmente, Márcio Martins, para mim, se você tirou a planta do chão, é um yamadori. Mas algumas pessoas chamam de matidori, enfim. Então, o que nós fizemos aqui foi isso, foi tirar essa planta, só que como ela não veio com raiz, então ela acabou virando uma estaca. Mas por se tratar de uma buganvília, com certeza ela vai pegar. O que eu fiz aqui também, que é importante, eu deixei algumas folhas, tá vendo? Então essas folhas, o que a gente vai fazer é monitorar esse processo. Se a gente achar que essas folhas estão murchando muito, a gente vem e reduz. Então a gente tira um pouco dessas folhas, porque isso pode causar um estresse muito grande para a planta. Ela ter muitas folhas e não ter nenhuma raiz para sustentar essas folhas. Então a gente vai deixar por enquanto e prestar atenção. Outra coisa também, nós vamos deixar ela em meia sombra. Ela vai ficar num lugar do viveiro aqui que não pega tanto sol, debaixo do sombrite e que não pega tanto sol. Outra coisa que você pode fazer também, se precisar, é uma estufa. Nesse caso aqui, a gente precisaria de um plástico grande, né? Então o que eu faria é o seguinte: eu colocaria um plástico grande, tampando toda essa parte e deixando essa parte mais ou menos descoberta, para haver a troca de ar. Eu não gosto de fazer estufa e tampar a planta por completo, não. Essa estufa ajudaria bastante nesse processo. Mas nesse caso aqui eu vou deixar sem, acho que não tem problema. Isso aí, pessoal. Esse então foi o nosso yamadori. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm curtido os nossos vídeos, que têm comentado e que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Valeu! Então aqueles ali são o meu sogro e o Zé Antônio. Ô Zé, dá um alô aí, ó. Ó, esse é o dono do sítio que você deu pra gente a planta pra gente fazer pra vocês. Vai cobrar, não é de graça não. Isso aí. Aí eu vou cortar e tal, tá filmando. Mas tem uma outra que eu faço que é assim. Olá. Mas depois você vai editar isso, né? Lógico, velho. É lógico, eu vou cortar as palhaçadas vai tirar. Vou cortar só a parte que me... O show que você vai deixar. Não, sou. Tá filmando só eu lá. Mas fica na pé dele, João. Não, peraí. Meu ajudante, meu ajudante. Peraí. Deixa eu fazer a chamada, gente. Você retira uma planta do chão para fazer um bonsai. Ô, gente, é sério. Eu gostei Não, então deixa pra lá. Eu gostei do japonês. Não, então deixa pra lá. É um piada.